Olá, queridos, graça e paz. Vamos à nossa atualização, nosso devocional, a atualização do dia 2/7/2026. Nós estamos em Ezequiel, capítulo 1. Hoje vamos ler o verso número 6, na presença de Deus. Eu vou ler o 5 para nós darmos continuidade àquilo que estamos estudando sobre a glória de Deus, o que ela faz, como ela se move e por que ela se move na existência do planeta e na vida do ser humano, ok? Verso 5, então, diz: e do meio do fogo, quando Ezequiel viu a demonstração expressiva da glória de Deus, do meio do fogo saía uma semelhança de 4 seres viventes. Essa semelhança de 4 seres viventes era sua aparência, tinham a semelhança de homem. Esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Muito interessante nós compreendemos aqui algumas questões específicas. Primeiro, que saía do fogo 4 seres viventes. E aqui retrata as 4 seres viventes tinham o perfil de semelhança de homem, como nós já vimos no último versículo estudado. O que significa isso? Significa que a glória de Deus, ela vem mostrando para Ezequiel que Deus, quando manifesta a sua glória para o ser humano, é com a intenção, é preparado na intenção de formar o ser humano. Por isso que na visão da glória, aparecimento daquela nuvem com fogo e várias manifestações, surgiu 4 seres com perfil de homem. Tinham a semelhança de homem, né? A estrutura corporal de um homem. Como também, verso 6, cada um tinha 4 rostos. Então, primeiro, eram 4 seres com semelhança de homem. Por que 4? Porque nós temos alma, espírito e corpo. E temos também com o nosso espírito a ligação da companhia com Deus. Por isso que a representação da junção do porquê que aparece a glória ao ser humano. Ela aparece porque ela vem se unir à vida do ser humano para abençoar e completar o plano de Deus na vida do ser humano. Nós recebemos a glória de Deus. Como assim? Nós recebemos a palavra. A palavra de Deus contém a essência da glória de Deus. Não é de um todo, mas são fragmentos da glória de Deus que já começam, a partir da liberdade que nós vamos dando, a se manifestar em nossa vida. Então, quando na nuvem se manifesta 4 seres, 4 tipos de estruturas que o homem contém. Ele contém ele como espírito, ele como alma, ele como corpo, e ele agora, na glória de Deus, está coligado com Deus. É a mesma representação daquele momento em Daniel, onde diz a palavra que 3 jovens estavam na fornalha e apareceu um 4º homem, que significava a pessoa de Deus. Por quê? Porque era a presença, a coligação de Deus com o ser humano. Da mesma forma, 4 seres dentro daquela nuvem de fogo da glória de Deus, e os 4 seres tinham semelhança de homem, porque mostrava que a glória de Deus, ela está pronta e foi enviada, feita para formar o homem, para trazer ao homem uma estrutura daquilo que é o plano de Deus. Agora, a glória de Deus só faz isso? Não, ela também faz inúmeras coisas em diversos locais dentro e fora do planeta e dentro e fora do universo.
Agora, uma vez que ela se direciona a nós, ela vem para nos formar em algo. Se ela se direcionar a outro tipo de ser, de natureza, vamos supor que a glória de Deus fosse criar outra coisa, o propósito seria para outro lado. Porém, quando se trata do homem, é para formar o homem. A glória de Deus vem nos formar, nos trazer a formação de estrutura vinda por Deus, pela glória de Deus. Verso 6. Cada um desses 4 seres tinha também em si 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Veja que interessante. 4 tipos de rosto, e depois nós vamos ver quais são os rostos que se continha ali, e esses rostos significa qual tipo da natureza do ser humano, ok? E por que cada rosto simboliza algo diante de Deus, e também eles continham 4 asas. As asas significa avanço e ao mesmo tempo proteção, porque eles tinham as asas que os cobriam e as asas com as quais eles voavam. Então fala sobre nós estarmos protegidos pelos meios de viver e receber a essência da glória de Deus, ao mesmo tempo que nós avançamos quando nós vivemos e caminhamos dentro da glória de Deus, ok? Agora, aqui retrata também, na visão de Ezequiel, o anjo do Senhor. Esse anjo, né, esses 4 anjos que saíram de dentro da nuvem. E quando a gente pensa em anjo, nós pensamos em mensagem, porque anjo, a palavra diz que são os mensageiros do Senhor. O que é uma mensagem do Senhor? É uma intenção de Deus, é uma intuição de Deus profunda. Quando Deus quer um propósito, Ele envia a sua intuição para nós. Existem vários meios de Deus enviar a sua intuição para nós, mas uma delas, e a mais segura, é a palavra de Deus. Você recebe uma orientação de um anjo que apareça e te diga coisas que não estão na palavra, você não pode aceitar, porque você só deve seguir a palavra de Deus. Os anjos verdadeiros não criam ideias fora da palavra. Toda instrução de qualquer ser, tal como um anjo do Senhor que vier trazer instrução para o homem, ele ama e obedece e se enquadra e não sai das bases de estrutura de origem pura, natural, sem agressão, da palavra de Deus, da manutenção de vida, ok? Então, ele não nega a própria palavra em origem. Agora, quando nós vemos que esses eram os anjos do Senhor na visão de Ezequiel, significa que a mensagem, porque anjo é mensagem, estava sendo demonstrada. Então, a glória de Deus dentro da nuvem de glória, apareceu 4 anjos, 4 tipos de mensagens. E essa mensagem significa a própria essência também da palavra de Deus. O que nos mostra que a palavra de Deus, ela veio formar-nos, formar em nós a glória de Deus. Porque aqueles anjos que representavam uma mensagem, representavam a palavra de Deus, representavam o Espírito de Deus, uma palavra para o Espírito do ser humano, do homem. Eles tinham a aparência e a semelhança de homem, ou seja, a própria palavra de Deus sendo trazida para a formação do homem, ok? E aí, cada um deles tinha 4 rostos. Isso significa que o ser humano, ele tem reações de agir, formas de agir. Cada estrutura do ser humano tem uma forma de agir.
espírito age de uma maneira, a alma age de outra maneira e o corpo age de outra maneira. E Deus age de outra maneira com as questões do espírito, da alma e do corpo. A alma age de uma maneira quanto às questões do espírito, da alma e do corpo. O corpo age de uma maneira quanto às questões do espírito, da alma e do corpo. E Deus age de uma maneira quanto às questões do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Então, nisso nós vemos com a visão de Ezequiel de que esses 4 rostos são as 4 formas do entendimento do ser humano lidar com o seu próprio espírito, a sua própria alma, o seu próprio corpo e a sua própria comunhão espiritual. E esses 4 anjos são as 4 naturezas criadas no ser humano, e a quarta é a unicidade com Deus, que existem formas específicas de cada uma delas, ok? Então depois nós vamos seguir falando sobre como era a característica desses anjos e por que Deus mostrou anjos parecendo com homens, mais uma vez, para significar a palavra, a mensagem de Deus formando, estruturando o perfil do homem, e também para mostrar que por mais que o homem seja físico, almático, Deus o considera em primeira importância um ser espiritual. Por isso que Ezequiel não interpretou e disse: eu vi sair 4 homens da nuvem. Não. Ezequiel interpretou: eu vi sair 4 seres. Em outras interpretações tratam dos anjos de Deus, saírem da nuvem em semelhança e forma de homens. Porque Deus está dizendo, independente que o homem realmente ele esteja na terra, é para cuidar das coisas da terra, é o máximo, mas ele, em primeira importância para Deus, segue e continuará sendo de primeira mentalidade espiritual diante de Deus, porque o homem é primeiro formado no seu interior, com o espírito. Depois Deus forma as demais coisas, ok? Então, nós vemos aqui na palavra do Senhor quando Ezequiel recebe as instruções de Deus, vendo na visão que Deus dá a glória de Deus, e ela vem formando e moldando toda a característica do homem, né? Mas sempre priorizando de que o homem ele é espiritual, ok? Então, é uma demonstração de o que é a glória de Deus quando chega perto do ser humano, o que ela vai fazendo. Primeira coisa, são 4 seres, 4 espécies com a semelhança de homem, ou seja, dentro da formação do homem. E essas 4 espécies têm 4 formas de cabeça, de jeito de lidar com a própria estrutura do homem. E aí, é por isso que a palavra diz que existe a forma mental do ser humano seguir e viver, e existe a forma em Deus espiritual do ser humano seguir e viver, buscando a glória, buscando a essência de Deus, buscando os modos de Deus. Nós seguimos na próxima, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.